Hoje no Evangelho nos mostra Jesus falando às multidões e alguém disse a ele que sua mãe e seus irmãos querem falar contigo, né? E Jesus pergunta àquele que tinha falado, né? Quem que são meus irmãos, ou quem que é meu irmão, minha mãe, né? E depois no final diz, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, é no fazer a vontade de Deus que nós nos tornamos filhos de Deus. E é no fazer a vontade de Deus que nós também manifestamos o quanto que Deus nos ama. É estando próximo das pessoas que nós demonstramos o nosso amor verdadeiro a Deus. Aquilo que Jesus já havia ensinado, né, nas suas pregações, quando dizia aos mestres da lei, aos discípulos, fariseus, né, que o amor a Deus e o amor ao próximo precisam estar sempre em sintonia. Tanto que ele depois vai usar aquela expressão um tanto quanto forte, quando diz que é mentiroso todo aquele que diz que ama a Deus, que não vê e despreza o irmão que vê. Chama de mentiroso. Então a melhor maneira de nós revelarmos o nosso amor a Deus é a capacidade que nós temos de nos amar uns aos outros. Porque Deus foi aquele que primeiro nos amou. E o amor de Deus, ele foi derramado sobre todos nós. Deus nos amou através de Jesus Cristo, né? E Jesus não amou mais uns do que os outros, ele amou a todos, né? Todas as pessoas que vinham até ele e até aquelas que não vinham, inclusive Jesus amou até aqueles que não o amaram, né? Jesus se fez próximo até daqueles que se fizeram distante, ou até aqueles que lhes viraram as costas, para dizer que o amor de Deus, assim como Deus amou a humanidade, como Ele nos amou, assim também vós deveis amar uns aos outros. Por isso é na capacidade de amar que nós vamos também identificar o quão próximo, o quão distante, o quão verdadeiro ou não é aquela pessoa, é a pessoa, né? Então nós podemos revelar o rosto invisível de Deus, podemos até, através do amor que nós somos chamados a ter um para com o outro, medir a nossa fé, né? Lembra a comunidade dos Atos dos Apóstolos? As pessoas aderiam a Deus, não era pelos belos discursos que faziam. Eles diziam, vede como eles se amam. Não era pelas belas pregações, nem pelas longas orações. Mas, diz que eles, os que não acreditavam, passaram a acreditar. Os que não aderiam a Deus passaram a aderir, vendo o amor que eles tinham um para com os outros. Tanto é que diziam, vede como se amam. A capacidade de amar. Aliás, é aquilo que nos surpreende, né? Quando a gente encontra uma pessoa bondosa, caridosa, a gente fica encantado, né? Ainda mais no mundo tão carente de verdadeiras amizades. Temos muitos interesses, né? Até amizades interesseiras, até que me convém, até que me favoreça. Isso, o nome disso é hipocrisia. O verdadeiro amor é diferente. E foi o amor que arrastou pessoas, que converteu pessoas. E foi por amor que Jesus deu a vida por nós. Por isso que quando
Diz, ó, teus irmãos e tuas irmãs, teus parentes estão ali fora e querem falar contigo. Aí Jesus, quem é meu irmão? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos. Aí olhando para os discípulos, para dizer, ó, qualquer pessoa que faz, né, o bem, ou qualquer pessoa que é capaz de fazer a vontade de Deus, seja ela, mesmo que não seja da minha parentela, pode ser até um estranho, mas se ele faz a vontade de Deus, mesmo que seja um estrangeiro, mesmo que seja alguém que eu nunca vi na vida, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qualquer pessoa que seja capaz de fazer a vontade de Deus se torna amigo de Deus, portanto entra na família de Deus. E é isso que nós, como igreja, como comunidade, membros de pastorais e movimentos, nós que estamos sempre na igreja, nós somos chamados a demonstrar este amor, o amor que nós dizemos ter a Deus, nós devemos revelar no dia a dia, no trato com as pessoas, começando na família, dentro da igreja, fora da igreja, com as pessoas que nos rodeiam, com aquelas que nós encontramos. Nem sempre nós conseguimos fazer isso, nem sempre é fácil, mas é isso que Deus pede de nós e foi isso que fizeram os santos e santas que nós admiramos e veneramos. Por isso eles estão com Deus, na amizade com Deus, porque souberam amar os irmãos e as irmãs, assim como Jesus primeiro nos amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus.